No episódio anterior, eu afirmei para você que todos nós fomos criados para grandes feitos. Nesse episódio, nós vamos falar dos homens mais ricos do mundo de ontem e de hoje. Se você parar para pensar, ao longo de toda a humanidade, nós sempre tivemos uma diferença de classes monetárias depois que houve a criação da moeda. À medida que o tempo foi passando, as pessoas que tinham uma inteligência mais organizada, com harmonia de um time, com mastermind, com tudo aquilo que a gente vem ensinando para vocês através dessas lições, essas pessoas começaram a se destacar na sociedade. Esse destaque ele veio através da quantidade de riqueza que foi adquirida por uma pessoa em contrapartida a outra pessoa. Nesse momento, começou, e eu não sei bem quando, mas começou a classificação da sociedade em ricos, pobres, milionários e bilionários, né? E todos os ricos do passado, em grande semelhança aos ricos do presente, todos eles, de uma certa forma, praticam todo tipo de filantropia existente e possível na humanidade, desde que eles tenham sido ricos, que tenham sido criados sob a égide da importância da filantropia e da caridade para a comunidade. Anderson, por que você está dizendo isso? Porque, se você parar para pensar ao longo da humanidade, nós devemos muita coisa para os homens que foram muito ricos e para os homens que são muito ricos. Hoje o Bill Gates, por exemplo, que é uma pessoa que muitos gostam, outros desgostam, eu sou uma pessoa que particularmente tenho muita simpatia por ele, é uma pessoa que dedica hoje a sua vida junto da esposa numa fundação, buscando solução de problemas mundiais, como o fim do pólio na África, como o desenvolvimento de sanitários inteligentes para que possam ser instalados na África, para as pessoas não pegarem diarreia, para projetos de energia, enfim. Ele teve a capacidade de chegar junto de vários outros homens bilionários e convencê-los a doar 50% daquilo que eles possuíam de patrimônio para que junto da fundação dele ele conseguisse fazer o bem para as outras pessoas. É muito importante você entender que são iniciativas como essas que mudam o mundo. São iniciativas como essa que fazem com que pesquisadores, por exemplo, de doenças, pesquisadores que vão em busca da cura de algumas das doenças que existem, que assolam a humanidade, consigam recursos suficientes para bancar essas pesquisas e obter o resultado final. Bill Gates não precisa mais de dinheiro. Ele é um dos homens mais ricos do mundo. Mas ele continua a sua missão e o seu intento de transformar o planeta e a humanidade. Ele continua irrequieto. Ele continua com o mesmo sentimento daquele jovem que abandonou Harvard para montar a Microsoft. Sabe por quê? Porque hoje o objetivo dele não é mais ganhar dinheiro. Ao contrário, o objetivo dele é se dedicar para erradicar alguns dos maiores problemas da humanidade, como eu citei aqui para vocês. É essa a diferença do papel do homem rico depois que ele fica mais velho. Ele toma consciência do que ele precisa fazer junto da sociedade para devolver um pouco daquilo que a sociedade deu para ele. É nesse momento que você percebe que a humanidade cresce quando bilionários deixam verdadeiras fortunas para se fazer antigas. Hoje em dia não se usa mais biblioteca, porque a gente tem a internet, está tudo disponível, mas no passado as bibliotecas eram verdadeiras internets. Eram verdadeiras casas de internet, onde a gente ia buscar conhecimento, não como existe hoje, e sim conhecimento em folha de papel, livro e coisas do gênero. Foram eles que bancaram diversas obras ao longo do crescimento da humanidade para ficar para nós como manifestação de arte, como manifestação de engenharia, como manifestação da criação tecnológica. Nós devemos a eles esse tipo de feitos, porque foram homens de riqueza no passado e no presente que entendem a importância de você devolver para a comunidade, que entendem a importância de utilizar o dinheiro para alcançar o bem-estar de todas as pessoas da humanidade e não apenas o bem-estar daquele homem rico que já alcançou tudo aquilo que ele sonhava. Eu disse em vídeos anteriores e vou reafirmar aqui que um homem, quando tem acesso à riqueza, ele se nutre muito rapidamente.
Porém, quando o tempo vai passando e essa riqueza vai ficando uma coisa gigantesca, como são os homens bilionários hoje do planeta, ele começa a tomar consciência e começa a entender a sua capacidade de poder e a sua capacidade de transformação na vida das pessoas. Por isso que essas pessoas são muito importantes para a gente, porque essas pessoas, claro, e ressalvados aqueles que não têm comportamentos ortodoxos ou não são pessoas que pensem dessa forma e queiram o bem da humanidade, que a grande maioria não é assim. A gente tem algumas poucas pessoas que são assim, mas a grande maioria dos ricos, dos milionários, dos bilionários, são pessoas que têm consciência ambiental, são pessoas que têm consciência social e, principalmente, consciência da capacidade do poder que eles têm de interceder na vida das pessoas e, mais do que isso, de melhorar a qualidade de vida das pessoas e do planeta. São através de iniciativas como essas que a gente muda a humanidade. Mas como é que um pobre pode fazer isso? Como é que uma pessoa sem recursos pode fazer isso? Como é que uma pessoa pode doar todo ano 5 bilhões de dólares para uma instituição para fazer pesquisa e para fazer vacinação contra a poliomielite, se você não tem dinheiro nem para pagar o teu almoço, nem teu jantar? Se não fossem essas pessoas, nós não tínhamos tido acesso a muitas coisas, porque os governos eles possuem prioridades que vão além dessas questões que só os ricos, multimilionários ou multibilionários têm condições de fazer pela humanidade, pela sociedade ou pela comunidade onde eles estão inseridos. Se você tiver oportunidade, vai pesquisar e vai entender que a grande maioria dos museus, dos teatros, das bibliotecas e de tudo aquilo que o mundo ganhou, ele ganhou dos bilionários e dos milionários que tiveram a consciência que deveriam devolver para a sociedade parte daquilo que eles tinham recebido. E o que é melhor, isso se transformou em vários casos em educação, isso se transformou em vários casos em iniciativas, faculdades e grandes instituições de ensino que existem mundo afora, que são bancadas até hoje por fundações de homens milionários que tiveram a visão e que entenderam que parte da fortuna poderia ser revertida para isso, para ajudar muitas outras pessoas e para permitir que a sociedade crescesse e melhorasse a qualidade de vida. Não se enganem, meus amigos. Sem o capitalismo, sem o dinheiro e sem a riqueza, as realizações são muito pequenas e a sociedade ficaria restrita há 200, 300 anos atrás. Nunca esqueça isso. É o poder do dinheiro, não o poder pelo poder, mas o poder do dinheiro em prol da humanidade é que permite que a gente cresça e a gente possa desenvolver muitas das coisas que o Estado não tem dinheiro ou não pode, ou muitas vezes não tem capacidade de desenvolver pela sua limitação. Eu te aguardo no próximo episódio.